Shalom, irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo especial, né? Graças ao Eterno. Hoje é o dia da preparação, são 5h30 do dia 6, né, de maio, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a festa de Pentecostes, ok? E aproveitar o contexto da festa de Pentecostes, trazer um pouquinho, né, dessa parte que eu quero mostrar dos 3 dias e as 3 noites da ressurreição de Yahushua, ok? E que, falando um pouco sobre que dia ele morreu, que dia ele passou na cova e que dia ele ressuscitou, né? E esse estudo de Pentecostes traz um pouquinho, ajuda a gente a entender alguns conceitos, tá? Essa aqui é a segunda parte. Eu fiz uma primeira, que tem 3 horas, falei de vários temas lá nas 3 horas. Eu recomendo os irmãos verem para poder entender muita coisa que vai ser dita no futuro, certo? Porque eu falei de vários assuntos. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aí jogando na internet em pedaços, tá? Mas quem tiver aí, eu mesmo gostava de ver vídeos longos de ensinamento, né? 3 horas aí, vários assuntos para a gente entender o contexto de quando Yeshua morreu de verdade, quando ele ressuscitou, né? Quando ele passou o tempo na cova e quando ele ressuscitou, ok? Que não é cova, na verdade, é a tumba, né? É na rocha, ok? Então vamos lá. Ok, vamos lá. De novo aqui o tema, né? O tema do nosso vídeo, o tema principal é Yeshua não ressuscitou no domingo. Isso é verdade, né? Não deixa de ser verdade. Tampouco ressuscitou no sábado, tá? Não estou falando do Shabat, no sábado, ok? Eles continuam te enganando. É o tema principal dos vídeos que eu estou fazendo. É uma série que eu estou fazendo, ok? Porque eu vi outro vídeo um dia desse, né? Que tá o mesmo texto aí. Yeshua não ressuscitou no domingo, né? E aí ele vai e mostra que ressuscitou no sábado. Esse aqui fala a verdade, tá? Ele nem ressuscitou no domingo, tampouco ressuscitou no sábado semanal, tá? Ou seja, tanto os conservadores quanto os liberais continuam enganando a gente, né? Ok, vamos lá. Com isso, eu vou apresentar aqui os vídeos, o que já foi falado no vídeo anterior, né? Tem 3 horas, como eu estava falando. Eu comentei um pouco sobre as festas. Não tem como entender morte e a ressurreição de Yeshua sem conhecer as festas do Eterno, né? Eu falei sobre o período do Pessa, né? Que são 3 festas do Eterno no ano. É Pessa, Pentecoste e Tabernáculo no final do ano. E aí eu foquei na festa do Pessa e as comemorações, as celebrações que tem ali naquele período de Pessa, tá? Que é uma semana, ok? As comemorações do período de Pessa é justamente o que eu acabei de falar, tá? O calendário e a corrupção do mesmo, né? Eu mostrei o calendário verdadeiro, começando o texto lá de Gênesis, por isso que o vídeo tá tão grande, né? Eu comecei em Gênesis 1:14 e tudo, e depois eu fui e mencionei onde esse calendário do Eterno foi ali que eles tentaram corromper. Como disse Daniel 7, né? Fala lá, eles tentarão modificar os tempos, as festas aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, canetinha, as festas, vão tentar mudar as festas, Pessa, né? E as comemorações e a lei de Deus, ok? Então, continuando, certo? Aqui os 3 dias e 3 noites é o que falta falar, né? Ainda o dia da preparação e o Shabat Hagadol, né? O Shabat grande, ok? Tá até faltando as letras aqui, não sei porquê, né? Mas Gadol, né? E primícias, né? Aqui, ó, o dia de primícias, tá? Faltou um L aqui, mas eu acho que eu mexi e não terminei apagando. Então, primícias, ok? Só que eu vou dar uma pausa, né? Esses temas aqui já foi falado no vídeo anterior. Quem quiser vá lá, olhe para entender muita coisa que a gente vai falar aqui também, certo? A gente vai dar uma pausa para falar sobre a festa de Pentecostes, Shavuot, tá? Que não tem a ver com o Pessa especificamente, a morte de Yeshua, mas tem algumas situações de como a festa é celebrada que vai nos ajudar a entender também. Por que eu estou dando uma pausa e falando de Pentecostes?
Porque hoje é o dia 6 de maio, tá? Hoje à noite, o 6 de maio, a preparação, hoje, ao pôr do sol. Daqui a uns 25 minutos, né? Já vai se pôr. Hoje é o dia da preparação, ok? Lavar as vestes, tomar banho, né? E estar puro, tá? Amanhã é Shabat e depois é outro Shabat, tá? Então, hoje é a preparação para o Shabat semanal e após o Shabat semanal, Pentecostes. É o 50º dia da contagem do tempo de Pentecostes, que eu falei nos vídeos anteriores. E eu vou falar um pouquinho novamente aqui sobre essa contagem. Então, por isso que eu estou dando uma pausa, porque nós estamos nesse período de Pentecostes, tá? E vou aproveitar falar sobre a festa e sobre a contagem do tempo do calendário, que vai colaborar, né, com o calendário e aqui a corrupção. Só que a gente vai falar o calendário verdadeiro agora, ok? Então, continuando, vamos para o primeiro assunto de hoje, tá? As festas do Eterno, tá? A gente mostrou esse slide da outra vez. A gente está falando aqui, ó, sobre a primavera, lá naquele vídeo de 3 horas, a primeira parte. A gente está falando da primavera. Agora nós vamos falar aqui também na primavera, é o terceiro mês, tá? Primavera, o primeiro, o segundo e o terceiro mês, tá? Mas já é ali as primícias do verão, né? Os frutos, os primeiros frutos, ou seja, Pentecoste, né? Chamada Shavuot, Pentecoste, 7 semanas completa após o Shabat do Persa, ok? Olha que interessante. Então, nós vamos falar especificamente dessa festa aqui que está sendo demarcada no centro, tá? Quem viu o vídeo entendeu tudo que eu falei desse card aqui, porque eu falei bastante dele. Eu falei da primavera, falei do verão e do outono. Hoje nós vamos falar Shavuot, tá? Ali o iniciozinho do inverno, a primícia do verão, na verdade, tá? A primícia do verão, inverno não. O inverno não tem festa do Eterno. A primícia do verão, ok? Vamos lá. Calendário, festa de Pentecostes, ok? Se a gente for ver Números 28, lá está escrito no versículo 26 o seguinte: no dia das primícias, olha, presta atenção, primícias, ok? Por que primícias? E aí tem a ver com Yeshua nesse ponto, a morte, o tempo que ele passou na pedra, na rocha, e aí a primícia, o dia da ressurreição, tá? Olha, você vai ver que todas as festas do Eterno têm primícias, ok? Então vamos lá. No dia da primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, certo? O Pentecoste, quando oferecerdes a Yahweh uma oblação, uma oferta de frutos novos, na vossa festa das semanas, né? Porque são 7 semanas. Tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho, ou seja, um Shabat, um descanso, ok? Continuando, em Deuteronômio 16, ele comenta o seguinte, sobre Pentecostes: contarás 7 semanas, tá? No vídeo anterior, eu expliquei o que são essas 7 semanas, né? E como o Eterno vê essas 7 semanas completas, tá? Mas eu vou explicar de novo aqui, tá? Só que no contexto agora, não voltado para o Persa, eu vou no contexto para Pentecostes, ok? Contarás 7 semanas, a partir do momento em que lançares a foice no homer, ou seja, na porção, nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Celebrarás então a festa de Shavuot, né? Das semanas, em honra de Yahweh, o teu Deus. A oferta espontânea que a tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor, o teu Deus, te houver derramado bênção sobre a tua vida, ok? Continuando. Agora vamos ver aqui, ó. Shavuot, Pentecostes, ok? É uma moedim, uma festa, um encontro marcado, e é muito importante. No outro vídeo eu expliquei o que é moedim, tá? Moedim é encontro marcado, as festas do Eterno, as solenidades. E o que são essas solenidades?
o Rosh Hodesh é uma solenidade, tá? O Shabat semanal é uma solenidade, uma moedim. E aí vai ter Pessa e as comemorações que tem em Pessa, Pentecoste, ok? Depois vai ter Sukkot, né, que é tabernáculo, que aí vai ter trombeta, Yom Kippur e 7 dias das festas das cabanas, Pentecoste, Shavuot, tá? Ou Sukkot, ok? Então, são as moedins do Eterno. E aqui Pentecoste é uma moedim, uma das moedim, ou seja, é uma moed, tá? Moedinha no plural, ou seja, uma moed, festa, encontro marcado em honra ao nome de Yahweh, certo? No terceiro mês do calendário do Eterno, não é no terceiro mês do calendário gregoriano, não. No outro vídeo eu também expliquei o que é o calendário do gregoriano e o que é o calendário do Eterno, tá? Continuando aqui, né, os termos dessa festa, ok? Como participar dessa festa, como comemorar. Então, ele coloca aqui, ó, são 7 semanas completas, né? No 50º dia é Shavuot, ou seja, Shabat seguido de outro Shabat, no 9º dia do terceiro mês, ou seja, após o Shabat do Pessa, né? Ali o dia da preparação, que mata o cordeiro, ao pôr do sol come o cordeiro, de manhã você vai, come os pães sem fermento, comemora o primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando termina o Shabat, aí é primícias, tá? Ou seja, ali começa a contagem do homem, e nós vamos falar sobre isso aqui. Certo? Olha, em Levítico 23 fala assim sobre Shavuot. A partir do dia seguinte ao Shabat do Pessa, olha que interessante, o sábado, desde o dia em que tiveres trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. O importante é a gente entender 7 semanas completas. Outra coisa que nós temos que entender é como o povo de Israel contava o tempo naquela época e como a gente entende o tempo hoje, né? O que a gente aprendeu na escola é o calendário gregoriano, né? Ou seja, feriado para o calendário gregoriano são os dias, né, que aí os homens determinam como descanso, né? Só que para o Eterno, o descanso é o que ele decretou como descanso, né? E aí são as moedes, tá? Moedins, ok? Que são, de novo, Rosh Hodesh, Shabat e os 3 períodos de festa do Eterno, né? Pessa, Pentecoste e Shavuot. Hoje nós estamos falando de Pentecoste, certo? Versículo 16, Levítico 23. Contarei 50 dias até o dia seguinte, ou sétimo é Shabat, ou seja, dia 49, sábado, oferecereis então a Yahweh uma oblação, uma oferta de cereais, ok? Presta atenção, aqui ele fala que essa festa são 7 semanas completas, tá? E aqui ele fala que é um Shabat após o outro Shabat. Você conta 50 dias, certo? E aí é um Shabat, ok? Então veja só, a gente sabe 2 informações para Pentecostes. Ela começa a contagem a partir do Shabat do Pessa, certo? Ali você vai contar 7 semanas completas, 7 vezes 7, 49, ok? Então 7 semanas completas é o quê? É do primeiro dia, como eu falei no vídeo anterior, do primeiro dia de trabalho até o 6º, e aí o 7º é descanso. Isso é uma semana completa. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, também vou falar nesse vídeo agora, ok? E aí você vai multiplicar semana vezes 7, vai dar 49, e aí você conta no dia seguinte e completa os 50 dias, que é o que ele está falando aqui, ó. Contarei 50 dias, tá? Muitas vezes as pessoas pegam e fazem, ah não, é para contar 50 dias ou 7 semanas, porque 7 semanas dá 49, né? Então, você tem que entender como o Eterno também ali trabalha para ensinar os israelitas como comemorar a festa dele, tá? Aqui, ó, eu já estou aqui trazendo uma ajuda para os irmãos, isso não está na Bíblia, tá? Mas sempre vai ser no 9º dia do terceiro mês, tá? Quem tem intimidade com o calendário do Eterno vai conseguir entender essa questão. Você, com o primeiro mês do Eterno, o segundo, o terceiro mês, o 9º dia do terceiro mês é Shavuot. É quando ali se conclui
a contagem de Pentecostes, 50 dias. 7 semanas, 50 dias é no 9º dia do 3º mês, ok? Continuando. Aqui, quem viu o vídeo anterior, a gente usou esse card aqui para falar sobre o Pessa. Eu vou usar o mesmo card para falar sobre Shavuot. Então, presta atenção, tenta focar no que eu vou falar agora, tá? Se concentra. Lembre-se, o primeiro mês, tá? Vai ser decretado ali na lua nova, tá? Êxodo 12:2, ok? No dia 10 desse primeiro mês, é a escolha do cordeiro. Está em Êxodo 12, versículo 3. Depois, a morte do cordeiro, é no 14º dia, ok? Morte do cordeiro, Êxodo 12, versículo 6. Até aqui é Pessa, tá? Aí, na noite do dia 15, é o que? É o Shabat do Pessa, tá? Se come o cordeiro antes do sol nascer, pega o cordeiro, joga todo ele no fogo. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais, tá? Quem não estava ali na presença do Eterno, até o momento do Espírito passar, não adianta ir lá e comer o cordeiro. Então ele mandava jogar totalmente no fogo, tá? Isso aí nos ensina o seguinte: aqueles que estão buscando o Eterno, estão buscando, né? Não adianta você guardar a palavra de Deus para quem vai para uma festa no final de semana, aí você guarda o pedacinho do cordeiro para quando ela fizer tudo que não agrada ao Eterno na festa, que ela vir na segunda-feira, você dá um pedacinho do cordeiro para ela ser salva. Não. Ou ela está ali no momento que o cordeiro é servido, ou ela não faz parte do povo de Israel e sofre todas as consequências por não fazer parte do povo de Israel, ok? Então, no Shabat, certo? À noite é quando come o cordeiro, certo? Ao amanhecer é pães ázimos, e nós estamos falando desse Shabat aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, né? A partir do dia seguinte ao Shabat, certo? Do Pessa, porque ele está falando lá do Pessa, né? Desde o dia em que tiveres trazido, fez a apresentação, contareis 7 semanas completas. Aqui, ó, 7 semanas completas, ok? Então, a partir daqui, no outro dia, aí a gente vai ver aqui, ó, certo? Aqui são as fases da lua, né, que tinha no outro card. Aqui, ó, após o Shabat do Pessa, o primeiro dia do homem, certo? O primeiro dia do homem é o primeiro dia de trabalho. O segundo dia do homem, o segundo dia de trabalho. O terceiro dia do homem, o terceiro dia de trabalho, né? O quarto dia do homem, aí é o quarto dia de trabalho, o quinto dia de trabalho, o sexto dia de trabalho, e aí o sétimo dia da contagem do homem é um Shabat. Olha que interessante. Então você vê o seguinte, é um dia de trabalho, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo um Shabat. Então você já conta aqui 7 dias da contagem do homem. Já passou uma semana das 7. Lembra aqui, ó, contarei 7 semanas. Na semana do Pessa, uma semana aqui, certo? Após o Shabat, a primeira semana até o próximo Shabat já é uma semana contada do homem, ok? Então, olha que interessante. Você vê aqui essa linha vermelha aqui, tá? Eu coloquei essa linha vermelha para a gente entender o próximo card. Olha, eu tirei a linha, coloquei a linha vermelha, tá? Então, esse primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, eu agora vou mostrar a vocês agora no calendário que a gente fez aqui na nossa congregação. Tem outras congregações que marcam com outros calendários, tá? Eles guardam até dias diferentes, mas a gente guarda de acordo com o sol, a lua e as estrelas, ok? Então, você vê aqui, ó, o primeiro mês, o calendário do primeiro mês, ok? E aqui vai falar quando chegou a lua nova, né? O dia 10 da escolha do cordeiro, o dia 14 da morte do cordeiro, o dia do Pessa, e aqui, ó, é onde começa a contagem do homem. Aqui, ó, um dia de homem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma semana, ok? Bem, eu vou voltar para esse card, tá? Vou mostrar a vocês o segundo mês. Aí aqui tá a primeira semana, a segunda, certo? No segundo mês, a terceira semana, a quarta semana, a quinta semana e a sexta semana aqui, tá vendo? Olha o marcador aqui, sexta semana, certo?
Quando passar o próximo card, aí a 7ª semana aqui, o terceiro mês, tá vendo? Terceiro mês, tá? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia. Tá vendo aqui, ó, número 9, nono dia, a 7ª semana, tá? Eu vou explicar isso melhor, eu vou dar zoom. Calma que eu vou mostrar isso devagar, ok? Então, aqui é aquela lista que eu mostrei a você. Tá vendo aqui, ó? Aquela semana que a gente viu no card anterior é essa semana aqui. Você veja que o Pessa, né, tem o primeiro mês, a primeira semana não é a semana de Pessa, a segunda semana não é a semana de Pessa, a semana de Pessa é na terceira semana, aqui, tá? É aqui, ó, o cordeiro morre no sexto dia, no Shabat ele tá aqui sendo ali consumido pelo povo de Israel, né, durante a noite, depois durante o dia o pão sem fermento, e no sétimo dia, que é o primeiro dia de trabalho, é a primícia, ela é no primeiro dia de trabalho, aqui o primeiro dia da contagem do homem, certo? É quando Yeshua ressuscita, tá? Esse vídeo e o vídeo anterior e outros que eu vou fazer é só mostrando quando Yeshua ressuscitou de verdade. Só nos vídeos que eu fiz anterior, eu já mostrei muitas vezes qual foi o dia que Yeshua ressuscitou de verdade, ok? Já foi muitas, tá? Mas eu vou mostrar com texto. Nós vamos fazer vídeos com linha cronológica lá de Marcos, Mateus, João e Lucas, tá? Vamos fazer direitinho essa linha cronológica, bem devagarzinho, vai ficar comprido, vai ficar demorado, tá? Mas é algo assim que não vai deixar dúvida para os irmãos, ok? Então, continuando, entendendo o primeiro calendário, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, Pentecostes, ok? E a gente sempre coloca aqui, ó, olha, vê que interessante, aqui, ó, olha, a gente coloca, ó, a contagem, coloca 8, dia 50, Pentecostes, aqui embaixo eu boto, ó, Êxodo 34, Levítico 23, Deuteronômio 16, Atos 2, eu sempre coloco os textos relacionados às festas do Eterno que está no calendário, né? Quando tem festa do Eterno, eu coloco aqui no calendário, ok? Então, é muito interessante, certo? Outra coisa que eu ia mostrar a vocês é justamente essa parte aqui, ó, né? Que eu disse, ó, essa aqui é aquela semana que a gente viu no card anterior, agora há pouco. Quem não entendeu, volta um pouquinho, poucos minutos aí, você vai ver, aquela semana que eu contei com vocês é essa daqui, tá? Ok? Vamos voltar, vamos continuar, que eu vou dar um zoom agora, aqui o calendário, tá? Do primeiro mês. Olha que interessante. Primeiro mês de Pentecostes. E aqui eu vou explicar devagarzinho, tá? Tenta se concentrar que eu vou mostrar bem devagar, ok? Olha, aqui é o Rosh Hodesh, é o primeiro descanso, a lua nova do primeiro mês. Quando a gente decreta, quando a gente consegue ver a lua nova, não é a gente que decreta, é o Eterno, a gente só constata através da observação, tá? Principalmente ocular, né? Porque muitas vezes o pessoal aí usa aqueles telescópios, né? Telescópio com alta tecnologia e consegue ver algo que os olhos humanos não vê, tá? E aí não serve, porque se a gente não consegue ver com nossos próprios olhos, não dá para contar que é a lua nova, ok? Então, quando os olhos verem, e aí vai ter várias testemunhas, tá? Foi o dia 2 de março, ok? Primeiro descanso. Aí vai ter um dia de trabalho, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro Shabat do mês no 8º dia, eu expliquei sobre isso. Aí 10, o cordeiro, a escolha do cordeiro, 10º dia, tá? No 14º, a morte do cordeiro, o Shabat, e aí a semana aqui do Homer, né? Tanto é que ela começa contando aqui. Eu vou mostrar isso melhor, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Eu até coloquei aqui. Presta atenção aqui, ó. Tá? Nesse detalhe aqui, ó. Ó. Primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, terceiro dia de trabalho, quarto dia de trabalho, quinto dia de trabalho, sexto dia de trabalho, o sétimo dia é Shabat, descanso. E aí é o segundo descanso do mês. Isso é uma semana completa para o Eterno. É como se eu falei sobre isso no outro vídeo. Ah, Arlindo, eu vi isso no outro vídeo. Tu estás repetindo? Sim, porque muitas vezes as pessoas não viram o primeiro vídeo, né? E estão vendo esse segundo e eu preciso explicar isso novamente para eles poderem entender a proposta que está sendo dada aqui
no vídeo, que é explicar Pentecostes, né? E precisa dessa informação para entender a contagem de Pentecostes, tá? Então, veja só, voltando aqui, primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, terceiro, quarto dia de trabalho, quinto, 8 de março foi o sexto dia, e aí, Shabat, o segundo descanso, ok? Aí depois vai ter o primeiro dia de trabalho de novo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí, só que aqui você vê, Arlindo, por que você botou azul? Porque esse sexto dia aqui é o 14º do mês, é o dia que o cordeiro é sacrificado. Foi o dia que Yeshua morreu, ok? E aqui, por que o sétimo, que é Shabat, está azul? Porque é o Shabat do Pessa. O cordeiro morre no 14º dia e ele é consumido na madrugada do 15º dia. Quando amanhece o sol, o povo come pão sem fermento. Ou seja, aquele que ali ele busca através de Yeshua a verdadeira palavra de Deus, ele come a palavra de Deus sem o acréscimo dos homens, ou seja, sem fermento. Tudo isso é no Pessa, o dia que Yeshua descansou. Ele estava na rocha, né? Lá no túmulo que José de Arimateia tinha construído para a família dele e colocou o próprio Yeshua lá, ok? E aí, né, o terceiro descanso é esse Shabat. E aí vem o primeiro dia da semana, da terceira semana, que é o dia que Yeshua ressuscitou, a primícia, porque ele é a nossa primícia. O melhor dos seres humanos é dedicado ao Eterno, oferecido ao Eterno. Lembra o cordeirinho, o melhor cordeirinho que Abel ofereceu ao Eterno, o Eterno escolheu, já o Caim, ele escolheu o pior dos frutos e ofereceu ao Eterno, porque ele guardou o melhor para ele e não foi aceito, tá? Então, Yeshua era o melhor dos seres humanos, foi dedicado e oferecido ao Eterno, a nossa primícia, e o Eterno aceitou, ok? Só que aqui começa a contagem. Presta atenção, vou dar um zoom aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, ó. O primeiro dia que Yeshua... Opa, aqui. O primeiro dia que Yeshua ressuscita, né? Que na verdade o dia que Yeshua ressuscita é a primícia, é o primeiro dia do homem. Tá vendo aqui, ó? O homem, uma contagem. Deixa eu botar o apontador. Aqui, ó. Aqui. Primeiro dia do homem, segundo dia do homem, terceiro dia do homem, quarto, quinto, sexto, Shabat. Ok? Continuando aqui, você vê, ó. Na semana seguinte, né? Vai ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então você vê que lá no mês do Pessa, o primeiro mês, são 2 semanas completas. Como eu estava falando, semana completa para o Eterno é o que a gente entende por dia útil no gregoriano, né? O dia útil de trabalho é aquilo que é aceitável para negociar, comprar e vender. Para o Eterno, o que é aceitável são 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Ou seja, você obedeceu o Eterno. Quando você obedece o Eterno, do jeito que ele mandou, aquela semana para o Eterno é aceitável, útil. E como é isso? São 6 dias de trabalho e o 7º de descanso, mas no dia que o Eterno determinou. O Shabat, que é o descanso, ele é um encontro marcado, é uma festa fixa. E quem determinou essa festa fixa foi você? Não, foi o Eterno, antes da gente existir. A gente nem estava na barriga da nossa mãe, tá? Antes do mundo ser criado, o Eterno já havia estipulado, né, ali o calendário, as festas e tudo, ok? Continuando, certo? Aí, o primeiro dia de trabalho foi quando Yeshua ressuscitou, tá? E aqui, ó, você vê, Arlindo, ficou verdinho de novo. Por quê? Porque esses 3 dias aqui são importantes. E é ali onde há a coincidência com Pentecostes, tá? Então, 6º dia, preparação, morte do cordeiro. 7º dia, Shabat. 1º dia, ressurreição. Só que ao mesmo tempo é a contagem do homem. Aí vai ser primeira contagem do homem. Aí, 2º dia de trabalho, contagem do 2º dia. 3º dia de trabalho, 3º dia do contagem do homem, né? E assim vai, ó. Aí vai ser 1 dia, 2, 3, aí 4, 5, 6, 7, aí 8, né? Aqui o 7 de descanso, agora 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? E aqui, ó,
são as 2 semanas completas. Uma, duas para a contagem de Pentecostes. É isso que importa. Quando lá no texto diz após o Shabat, ele está falando desse Shabat aqui, ó. O Shabat em que Yeshua está sendo ali, o cordeiro está sendo consumido e depois o povo come pão sem fermento, ou seja, a palavra de Deus sem o acréscimo, tá? Aí começa a contagem do homem. 1 semana completa, 2 semanas completa, que é o que o Carlos vai mostrar aqui, ó. Primeira semana completa para Pentecostes, a contagem de Pentecostes. Depois, 2ª semana completa para a contagem de Pentecostes. Esse foi o primeiro mês, o calendário do primeiro mês, ok? Vamos para o segundo mês. Calendário do segundo mês. Você vê, a lua nova foi no dia 31 e aqui muda algo. Presta atenção. Lá foi 14 dias. 2 semanas completas, ok? Ok. 14 dias. Marque aí, já foi 14, certo? Aí aqui, ó, lua nova, descanso, ok? Por que eu coloquei vermelho aqui? Para chamar a atenção você uma coisa. Atenção, o dia da lua nova, ou seja, do segundo mês, não entra na contagem dos dias de Pentecostes, tá? Porque lá foi 14. Se a lua nova entrasse, era 15 dias, tá? Ela não entra. Por quê? Porque é um descanso que o Eterno instituiu, mas não é uma semana completa, tá? Você vê que ele é um descanso, mas faltou os 6 dias de trabalho. Cadê? Aqui, ó. 1 dia de trabalho, 2, 3, não tem. É só um descanso. É o descanso do início do mês, tá? Ele não é um descanso completo. É como se fosse realmente um feriado gregoriano. Não é dia útil, tá? Para a contagem de Pentecostes. Consegue entender? Aí você começa a raciocinar do jeito que o Eterno instituiu o calendário dele, não do jeito que os homens entendem o calendário gregoriano, ok? Então, 7 semanas completas, ok? A lua nova do segundo mês não entra na contagem. Se não entra, é o quê? 14 dias, ok? Então, vamos lá agora. Aí aqui, ó, 14 dias. Olha a contagem aqui do homem. O primeiro dia da semana, primeiro dia de trabalho. Olha quantos dias? 15. Lembra lá foi 14? 15. Aí aqui, o segundo dia, 16. O terceiro, 17. Né? O quarto, 18. 19. 20. E aí o sétimo dia, 21. Ou seja, mais uma semana completa. Quando chega no Shabat, é múltiplo de 7. Tá vendo? Ó, 21 dias. Ok? Vamos lá de novo. Ó. Presta atenção aqui, ó. Quando eu vou colocando, vai aparecendo. Aqui, ó. Primeiro dia de trabalho. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. O sétimo. Aí é um descanso, ou seja, mais uma semana completa. Lá tinha 14 dias no primeiro mês, aqui já vai 21 dias, né, com a primeira semana completa do segundo mês. Vamos continuar. Aí, o primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto de trabalho, quinto de trabalho, o sexto aqui, de novo, por que ficou azul, Arlindo? Porque no segundo mês tem o segundo Pessa. Lá Levítico 23, né? Eu falei no vídeo anterior, tem o segundo Pessa, ok? E aqui também, ó. Se você for ver aqui, eu coloco, ó. Primeiro Pessa, Êxodo 12, né? E aqui Crônicas 30, de 1 a 27, fala do segundo Pessa, ok? Tem 2 Pessa. Quem perdeu o primeiro, estava impuro, em viagem, não pôde participar, ele pode participar do segundo Pessa. Ou seja, no primeiro mês do calendário do Eterno. No segundo, são 2 Pessa. Você tem a chance, né? Se perder o primeiro, você pode participar do segundo. E o interessante é, no primeiro Pessa, só quem poderia participar era quem tivesse puro, santo, kadosh, tá? Já no segundo, quem está impuro, certo? Se ele aceitar a autoridade de um líder sacerdotal ali, seja o rei de Israel e o sumo sacerdote, eles orarão ao Eterno para aceitar aquelas pessoas que estão impuras, mas estão ali diante da presença do Eterno, como fez o rei de Israel e como fez o sumo sacerdote. O interessante é que hoje o nosso rei e o nosso sumo sacerdote chama-se Yahushua HaMashiach, ok? Olha que interessante. Então, por que, Arlindo, aqui
no sexto dia da semana, a segunda semana no sexto dia, o 14º dia do segundo mês, tá? Você colocou azul. Por quê? Porque é o dia da preparação. É o dia que mata o cordeiro, né? Às 3 horas. E aí bota ele passar no pôr do sol, tá? Aí começa a comer o cordeiro, que é no 15º dia, a madrugada do 15º dia, que foi 14 de abril, tá aqui, ok? E no dia 15, durante a parte do dia, come o pão sem fermento. Eu expliquei agorinha no card anterior por que disso. Comer o cordeiro na madrugada e o pão sem fermento durante o dia, tá? Tranquilo? Então, você vê aqui, ó, mais um dia. O sexto dia tá azul, porque é preparação. O sétimo dia é o descanso, o Shabat. E aí vai o terceiro descanso, vai para o primeiro dia de novo, primícia, o primeiro dia da semana, que é o dia que Yeshua ressuscitou, ok? Mas você já vê aqui, ó, a contagem do homem. Uma semana, né? Ou seja, já faz 3, porque no mês, primeiro mês teve 2 semanas, então 3 semanas, 4 semanas, e agora nós vamos para a quinta semana. Ó. Primeiro dia de trabalho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aí o sétimo, tá? Completa mais um Shabat, mais uma semana completa. 6 dias de trabalho, 1 de descanso, ok? E aí vamos para a próxima semana do segundo mês. Primeiro dia de trabalho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo, ok? E aí você vê aqui mais um descanso, tá? Então a gente vê que no primeiro mês teve 2 semanas completas e aqui, ó, 3 semanas completas, aqui, ó, 3 semanas completas para Pentecoste, 4 semanas completas para Pentecoste, 5 semanas completas para Pentecoste e aqui 6 semanas completas para Pentecoste, aqui, tá? Essas 4 semanas aqui. Por que elas são consideradas completas? Porque são 6 dias de trabalho, 1 de descanso. É um Shabat, ok? Entendeu? Então, agora, outra coisa que eu queria mostrar, que eu não sei, já vai para outro calendário. É o seguinte, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Vou voltar aqui para você ver uma coisa. Ó. Aqui, você vê, ó, no segundo mês, no nosso calendário, tá aqui, ó, contando direitinho, ó. É o 15º dia do homem, o 16º do homem, o 17º. Você vê muitas coisas escritas, mas todas têm informações importantes, tá? Você vê aqui no cantinho, ó, veja, aqui no cantinho, você vê o seguinte, ó, Rosh Hodesh, mostrando que é a cabeça do mês. O dia 30A, sempre 30A, sempre vai ser o dia de Rosh Hodesh do segundo mês. 30A. É um cálculo que eu estou fazendo e eu vou fazer uma tabela, tá? Quando eu achar a lua nova do primeiro mês, você já vai saber todos os Rosh Hodesh Shabat do resto do ano. Por quê? Porque é um encontro marcado, é uma festa fixa. Esse círculo é fixo, ele não muda. O que muda é o calendário gregoriano, mas os ciclos do Eterno são perfeitos, ok? Isso é interessante, tá? Aí aqui apareceu o primeiro dia do mês, aqui ó, o 01, e aqui mostra o dia gregoriano. Ou seja, no dia 31 de março, foi o primeiro dia do segundo mês, o Rosh Hodesh, tá? Do calendário do Eterno, tá? E aqui, você tendo paciência, ó, você vai ver aqui, ó, também, aqui, ó, é terça-feira, foi o primeiro dia da semana, tá? Ou seja, quando é o nosso Shabat no segundo mês, foi segunda-feira. Olha que interessante, tá? Então imagina que, vamos dizer que Yeshua ia ser crucificado esse ano de 2025, ok? Se fosse no segundo mês. Então ele morreria no domingo, que é o dia da preparação, ok? Na segunda, ele estaria no sepulcro lá, né, na rocha, no túmulo que José de Arimateia construiu para a família dele, ok? E alguns dizem que até José de Arimateia é Tiago, tá? Não, aí é questão de acreditar ou não, apócrifo, mas eu acho interessante a questão, certo? E ele teria ressuscitado quando? Na terça-feira, tá? Ou seja, premissa aqui, dia 15 de abril, tá? Então entenda que a morte
aqui o sexto dia, o Shabat e a ressurreição de Yeshua pode ocorrer em qualquer dia da semana, tá? Por isso que não foi um dia que ele morreu na quarta e aí ressuscitou no sábado, ou morreu na sexta e ressuscita no domingo todos os anos. Não, não é. Eles estão tentando pegar o calendário fixo gregoriano e estão tentando fazer você acreditar no que eles estão praticando. Ah, mas nossos patriarcas cristãos praticam isso há 2000 anos. Sim, é uma tradição de 2000 anos. Uma tradição, na verdade, eu acredito aí que tem no máximo 1.700 anos. É uma tradição de 1.700 anos. Quem é tu para estar falando de uma tradição dessa? Realmente, eu não sou nada, tá? Mas eu estou lendo a Bíblia e prefiro seguir a tradição do povo de Deus, que tem aí beirando 6.000 anos, tá? 1.700 anos é muito tempo? É, mas 6.000 é muito mais. E tem uma coisa. As pessoas focam muito em tradição. Tá bom. A tradição de Abel foi fazer o que agradava a Deus. E a tradição de Caim foi fazer o que desagrada a Deus. E está aí de exemplo até hoje. A descendência de Caim, desobedecendo a Deus, é uma tradição de 6.000 anos. Mas é boa? Não. Tradição por tradição, a gente tem que parar e analisar. A tradição é essa. Tá bom. Deixa eu ver se tem na Torá. Tem. Ah, então é boa. Deixa eu ver se não tem na Torá. Tem não. Então, não é boa. A gente tem que avaliar qual é o propósito dessa tradição, né? Se for uma tradição que ajude na fé israelita, amém, tá? Não tem problema. Mas se for uma tradição que atrapalhe, então a gente tem que ter esse discernimento, ok? Então, você vê duas religiões com tradições que têm mais ou menos 1.700 anos, 325 ali no período de Constantino, rei Léo II, que eles criaram aí a guarda do domingo e a guarda do sábado semanal como sendo do eterno, mas não é. O que eu estou mostrando aqui é a guarda do Shabat através do sol, da lua e das estrelas que o eterno instituiu antes do mundo existir e ele nos mostrou em Gênesis 1:14, ok? Foi até perguntado por um irmão aqui num texto, eu vou até responder ele. Ele perguntou se eu acredito que o Yeshua poderia parar o relógio, né? Eu acredito que o Eterno, ele tem o poder de parar o relógio. E ele dá esse poder a quem ele quer, tá? E já na própria Bíblia já foi parado e em outra parte já foi retrocedido, tá? Ou seja, você vê lá em Josias, se eu não me engano, né? O rei lá, que Isaías chega lá e manda dar um sinal e ele termina pedindo para retroceder, né? Ele quer saber retroceder o tempo, né? Adiantar o tempo é fácil. Eu quero ver retroceder. E aí o Eterno retrocede, se eu não me engano, 3 degraus, né? Eu não me lembro quantos degraus são, mas retrocede o tempo. Quem tem esse poder? Só Yahweh tem esse poder. Só o Eterno. E quem ele quiser dar esse poder, ok? Mas ali no Velho Testamento, Yahweh tem esse poder de retroceder. E lá em Josué, você vê que o Eterno tem um poder de parar, né, o tempo. E ele deu esse poder a Yahoshua, lá Josué, filho de Nun, né? Yahoshua, filho de Nun, que foi a pergunta que o irmão fez. Será que Yeshua tem essa autoridade? Sim. Se o Eterno entregou a ele, tem sim. Com certeza. E o texto diz que o Eterno entregou toda a autoridade a Yahoshua, né, que é o nome do Eterno, Yahweh salva. Sim, eu acredito que ele possa ter, sim, né? Você vê um homem chamado Yahoshua, de carne e osso, mandou o sol e a lua parar e eles pararam, porque Yahoshua, filho do Eterno, aprovado por o Eterno, não ia ter esse poder. Eu acredito sim que ele vai ter, né? E aí entra um vídeo anterior que eu vi um judeu messiânico comentando que no 14º dia você vê que o Eterno não fala das semanas, né? E ao mesmo tempo digo nos meses, não fala dos meses, né? Fala das estações, dos anos e dos dias. Para fazer o quê? Você acreditar que as semanas não é pelos astros, mas é sim pelos astros, meu irmão. Porque lá não é estação, é Moedim, né? Ou seja, festas, solenidades. Eu mostrei pelo Levítico 23 que o Eterno, quando fala das Moedim dele, o primeiro que ele mostra é o Shabat. Então o Shabat está lá em Gênesis 1:14, sim, né? O movimento das semanas, dos meses, dos anos, das estações, dos dias, tudo está em Gênesis 1:14,
ok? Quem quiser dar uma olhada lá no vídeo, que é muito, mas muito bom. O interessante é que ele diz assim, olha, no quarto dia, passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aí criou o relógio, né? Como é que o relógio vai marcar o Shabat, se já está no quarto dia, né? Ele foi criado no quarto. Quer dizer, você vê na própria Bíblia que o Eterno tem poder de parar o tempo, o sol, a lua e as estrelas, ele tem poder de retroceder, mas não tem poder de ajustar. Quando ele cria o relógio, ele não ajusta o relógio para daqui a 3 dias ser Shabat, daqui a 3 dias o relógio tocar, Shabat. É claro que o Eterno tem esse poder, né? Mas ele quer induzir você a acreditar nisso, para você acreditar que o sábado semanal é o Shabat do Eterno. Eu não tenho problema nenhum com quem quer guardar o domingo e com quem quer guardar o sábado semanal, acreditando que é o dia que o Eterno mandou descansar. O meu problema é dizer que aquilo que o Eterno criou, que é eterno, não é a verdade, e ainda dizer que é uma blasfêmia falar disso. Aí é muito complicado. Aí a gente tem que fazer vídeo para mostrar a verdade, né? Vamos bater texto, vamos mostrar texto para ver se consegue bater, né? E aí nós estamos aqui, Pentecostes, ok? Vamos lá, vamos continuar com Pentecostes. Desculpa aí, né? Eu trouxe o assunto do vídeo anterior, mas é um gostinho para o pessoal ir lá ver, né? Ajudar, fazer uma forcinha para o pessoal ir ver lá, ok? Se eu não me engano, um vídeo muito bom, rico demais, 50 visualização, 60 visualização, muito triste isso, né? Bem, vamos continuar, que eu expliquei isso aqui, né? Só sendo rápido aqui, ó, um dia de trabalho, 2, 3, 4, 7, uma semana completa, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de trabalho, 7, 2 semanas completa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de trabalho, 7, outra semana completa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de trabalho, outra semana completa, tá? São as 4 semanas, aí são a terceira semana completa, a quarta, a quinta e a sexta. Nós estamos falando do segundo mês. Vamos para o terceiro mês agora, ok? Terceiro mês para a contagem de Pentecostes, ok? Aqui, ó, lua nova, como no 2, atenção, o dia da lua nova não entra na contagem dos dias de Pentecostes. Por quê? Já avisei, não é uma semana completa. Apesar de a lua nova, o Rosh Hodesh, ser um descanso, tá? Ele não é uma semana completa, tá? Ou seja, um descanso que não tem. Ah, Arlindo, mas o mês anterior não completa ele não? Não, porque o mês anterior, ó, deixa eu voltar. O mês anterior, ele tem um dia de trabalho, 2, 3, 4, 5, 6, o Shabat e depois o Rosh Hodesh, né? Olha que interessante. Olha aí, Rosh Hodesh, ok? Então ele não é uma semana completa. No caso aqui, ele teve até uma porta, aqui ó, 29 teve uma porta, outro descanso que não conta para Pentecostes, tá? Por quê? Porque não é uma semana completa. Apesar de ser uma porta, né, um intervalo e o Rosh Hodesh, mas está faltando aqui quantos dias? 5 dias de trabalho, tá? Não tem como você dizer que é uma semana completa. E aí a gente volta ao mesmo ponto. Lua nova não entra na contagem dos dias de Pentecostes e nem intervalo, portas, tá? Eu não falei sobre portas porque não é o assunto aqui, tá? Mas depois eu falo sobre as portas, ok? Então, continuando. Aqui, ó, primeiro dia de descanso da última semana completa, né? O terceiro mês, primeiro dia de descanso. Agora aqui você vê o seguinte, ó, primeiro dia de trabalho, desculpa, primeiro dia de descanso não, primeiro dia de descanso é o Rosh Hodesh. Primeiro dia de trabalho, você já vê que é o 43º dia do homem. Aí o segundo, 44, 45, 46, 47, 48, o dia da preparação, né? Por que preparação? Porque no outro dia é Shabat, tá? Independente de ser festa do Eterno, preparação é antes do Shabat semanal. Quando é o Shabat semanal, tá? E aí é onde entra o outro rapaz lá, que ele diz, não, que o dia da preparação, tem o dia da preparação para a peça e tem o dia da preparação para o sábado semanal. Isso não existe, meu irmão. Dia da preparação é um dia antes do Shabat, tá? Então, Pentecoste é antes do Shabat.
você já se preparou para o primeiro Shabat semanal, você já está preparado para o segundo, tá? E isso é interessante, tá? Então vamos lá. Primeiro dia de trabalho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, já é o dia da preparação aqui, tá? Para o Shabat semanal, que é esse. Aí o sétimo completa a semana, a sétima semana completa aqui, ó, completa, ok? Aqui, ó, sétima semana completa para Pentecoste. Aí 7 semanas completa dá quantos dias? 49. Vocês somando, vai dar 49. Olha aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, 49, tá? Vou dar um zoom. Olha aqui, ó, 7 semanas completa, 49 do homem. Aí você conta 50, ou seja, é um Shabat após o outro, como tá no mandamento do Eterno. Aqui, ó, certo? Olha aí que interessante. É 8 de maio, 50º dia de Pentecoste, é o dia 68 do ano, tá? Ou seja, é o dia 68 desde a lua nova do primeiro mês. Todo dia 68 do ano, contando a primeira lua nova, você contar direitinho, vai dar Pentecoste, tá? E eu vou fazer essa tabela para que os irmãos não precisem de mais ninguém. Se os irmãos pegar isso, guardar, fizer essa tabela, quando você vê a lua nova de qualquer mês, olha, eu não consegui ver a lua nova do mês passado, mas esse mês, mais ou menos vai ser tal dia, eu vou olhar. Quando ela aparecer, você coloca ali e aí você já vai saber todas as luas novas do ano inteiro, tá? Você vai ter como calcular com exatidão, ok? Olha que interessante. Sétimo dia, descanso. Sétimo dia da semana completa para Pentecoste. E aqui, ó, primeiro dia de trabalho, certo? Ou seja, o dia da preparação, certo? Como não é peça, não é alguma festa aí, né? Shabat Hagadol, como eles gostam de falar, um grande Shabat, eu não marquei com azul, tá? Mas é o dia da semana normal, o sexto dia, que acontece esse mês quando? Na terça-feira, ó. Terça-feira, dia da preparação, ao pôr do sol é Shabat, que já começou o Shabat faz 20 minutos, tá? Ou seja, nós estamos no dia 7 de maio, agora neste momento, tá? Aqui, ó, 7 de maio, um Shabbat Shalom os irmãos aí, certo? 7 de maio, 49 da contagem do homem, o dia 67 anual, desde a primeira lua nova do ano, certo? O 8º Shabat do mês, no dia 7º da semana, quarta-feira. Veja quantas informações tem nesse quadradinho aqui, ó. Veja como esse calendário é rico. Eita, eu tô falando com vocês e não tô apontando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Shabat. Aqui, ó. Shabat, o 8º Shabat do terceiro mês, tá? 7 de maio, ok? O dia de descanso, o dia 49 do homem e o dia 67 anual, ou seja, 67 dias desde a lua nova do primeiro mês, certo? Aqui é um Shabat antes de Pentecoste, tá? Nós estamos nesse dia aqui. Hoje se completa 49 dias do homem, ou seja, 7 semanas completa. Amanhã é Pentecoste, ok? Glorificado seja o Eterno em nome de Yeshua. Estamos todos aqui na presença do Eterno, né? No Shabat maravilhoso, que o Eterno derrame muita bênção sobre a vida dos irmãos. Ok? Vamos continuar, que tem coisa mais extraordinária ainda. Eu dei um zoom aqui, tá? Naquele calendário, certo? Aqui, ó, pode até mostrar melhor. Rosh Hodesh, o dia 1, 30 de abril, foi quando apareceu a lua nova, o dia 60, tá vendo? Sempre nesse calendário que eu vou fazer, eu vou deixar ele em branco para todos os anos. Vocês colocam a lua nova, vocês só vão ter trabalho de marcar os dias do calendário gregoriano, mas vocês vão saber, quando vê a lua nova, quais são os dias do calendário gregoriano que vai cair a lua nova. Sempre no dia 60 vai cair a lua nova do terceiro mês, certo? Vai ser 30 de abril? Não sei.
Porque o calendário gregoriano tem 365 dias, o calendário do Eterno tem 364. Então sempre vai ter uma divergência de um dia. Quando for um ano bissexto, vai ter 2 dias de divergência e assim vai. Dependendo do ano, vai ter uma variação pequena aqui de no mínimo 2 dias ou um, tá? Sempre vai acrescentando, né? Vai acrescentando, ok? Então, o primeiro dia foi 30, aí aqui, ó, 43 da contagem do homem, 44, 45, 46, né? 48 foi quando eu comecei este vídeo, né? Glória ao Pai, 48. Eu queria ter feito esse vídeo ontem de noite, né? Mas eu preparei ele ontem, terminei muito tarde, estava com sono. Hoje eu tinha um trabalho para fazer, não podia deixar de atender o cliente, certo? Então eu terminei o trabalho o máximo mais rápido que eu pude para eu começar esse vídeo ainda no dia 6 de maio. Ou seja, por quê? Nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Eu queria começar esse vídeo no dia da preparação, ok? Eu tomei banho, lavei minhas vestes e esperei o pôr do sol. E aí nós vamos entender o porquê é tão importante esse dia de Pentecostes aqui, essa data que nós estamos, tá? E aí, graças ao Eterno, faz 1 hora de vídeo, nós já estamos aqui no dia 7 de maio, né? Ao pôr do sol já muda o dia 49 do homem. Amanhã, ao pôr do sol, nós já estamos em Pentecostes, 8 de maio, ok? Continuando. Terceiro mês, né? Ou seja, o segundo descanso, né? Porque o primeiro é Rosh Chodesh do mês, ok? Aqui, ó, 7ª semana completa de Pentecostes, ou seja, esse que eu marquei agora é o dia da preparação. O outro marcação é o dia do Shabat, que completa as 7 semanas completas, os 49 dias do homem, ou seja, o Shabat antes do Shabat, tá? E aqui o dia 40, ou dia 50 é Shavuot Pentecoste, ok? Olha que interessante. Agora vamos para um pensamento mais interessante ainda. Se os irmãos não entenderam, volta um pouquinho, vai vendo devagarzinho, que a gente vai falando, né? Aí você, com raciocínio, conseguindo compreender isso nesses 3 meses, como essas festas são importantes, porque esse padrão se repete no Pessa lá com Yeshua, né? O dia da preparação, o Shabat e o primeiro dia da semana com a ressurreição de Yeshua, tá? Só que aqui é Pentecostes. Esse padrão se repete. O 6º dia da semana, o 7º dia da semana e o primeiro dia da semana, tá? Isso se repete muito na Bíblia. Você conseguindo compreender isso daqui, você vai entender várias passagens da Bíblia, como esse padrão é importante para o Eterno, tá? Coisa que eles não ensinam, eles não falam, eles não mostram, tá? Aqui, ó, é o calendário 2025, maio, mês 3 do Eterno. Olha que interessante. Terça, né, foi agora o pôr do sol, né? Quarta já é o Shabat, depois do pôr do sol, e quinta-feira. Olha que interessante. Terça-feira foi o 7º dia, certo? Quarta foi o 8º dia do mês, 7º dia do mês, 8º, e o 9º dia do mês. Por isso que eu falo, ó, o Pentecostes sempre no 9º dia do mês, certo? Olha esse padrão, presta atenção, tenta entender, ok? Tenta entender. Por que eu falei 7, 8, 9? Por causa disso aqui, ó. Lembre-se, primeiro dia, segundo, ó aqui, o dia 2, ó, do mês. Primeiro dia do mês, segundo dia do mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º é o Shabat, esse dia que nós estamos agora, é 7 de maio, e o 9º dia do mês, 8 de maio, Pentecostes, ok? Por isso que eu estou mostrando aqui, ó. 7º dia do mês, 8º dia do mês e 9º dia do mês é Pentecostes, que é esse dia aqui. Vai aparecer outras informações. Veja o padrão. Dia da preparação, terça-feira, né, o 7º dia do mês. Shabat, o 8º dia do mês. E primícias, certo? É o primeiro dia da semana, ok? 9º dia, primeiro dia da semana, certo? Arlindo, por que primeiro dia da semana? Lembre-se, preparação, Shabat, primeiro dia da semana, tá? Que
a Igreja Católica chama de domingo, né? Ou seja, a primeira-feira, ok? Olha o padrão. Foi 6 de maio, preparação. 7 de maio, hoje, né? Após o pôr do sol, hoje. E 8 de maio, certo? Depois, ao pôr do sol de amanhã, 8 de maio de 2025, certo? Eu estou mostrando que o dia 9 é Pentecostes. Aí aqui, ó, sexto dia da semana, olha, que interessante. Eu falei o sétimo dia do mês, certo? Do terceiro mês, é o sétimo dia, mas da semana é o sexto dia. E esse padrão aqui é que importa, tá? Sexto dia da semana é o dia da preparação. O sétimo dia da semana é o Shabat, tá? Nesse caso de Pentecostes é o oitavo dia do mês. E aqui, ó, nono dia do mês é o primeiro dia da semana, o que a gente chama aqui de primeira-feira, é primícias. Olha o padrão, tente entender. Agora eu vou mostrar aqui morte do Messias, sepultamento e ressurreição. Qual é o padrão? Olha, sexto dia da semana aqui. Só que aqui é sétimo dia do mês e aqui é 14 dia do mês, do primeiro mês, né? Mas, ó, sexto dia da semana, sétimo dia da semana, Shabat, sétimo dia da semana. Também um Shabat, ó, tá? E o primeiro dia da semana, primícias. Também aqui é a primícias de Pentecoste, a festa dos primeiros frutos. Lembra que ele falou lá? Ele também chamou de primícia. Por quê? Porque é o primeiro dia da semana, ok? Olha que interessante. E esse padrão é importante, tá? Em Pentecoste vai ser no ciclo mensal, sétimo dia, oitavo e nono. No Peça, o ciclo mensal vai ser no 14º, 15º e 16º. Mas o padrão de sexto dia, sétimo e primeiro, é o que eu quero mostrar a vocês. Isso se repete muito nas escrituras. No sétimo mês se repete no Peça, no primeiro, no segundo. É um padrão. Lá em Noé também. Você vai ver que Noé, ele entra na arca 1 mês e 16 dias após ele completar aniversário. Ou seja, ele completa aniversário, você fazendo o cálculo do capítulo 8, né? Ele completa aniversário no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, no Rosh Chodesh do ano, né? Ali, o início do ano é quando ele completa aniversário. Um mês e 16 dias depois, está falando do segundo Peça. Ou seja, qual é o 16 dias aqui, ó? Primícias. Quando Noé entrou na arca, as fontes das águas se abriram e começou o dilúvio. Olha que interessante. O Eterno, o Deus de Israel, esperou o dia da preparação, tomar banho, lavar as vestes, e esperou o Shabat, que é o dia de descanso, que não é o sábado semanal nem um domingo, tá? E depois Noé entrou na arca no primeiro dia de trabalho, porque no Shabat ele não podia descansar, ele entrou no primeiro dia de trabalho e aí as fontes das águas estouraram e começou o dilúvio. Ou seja, até o Eterno ele espera o descanso. Você vê que ele dá o exemplo, né? Ele trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto, sexto, no sétimo. Ele precisa descansar? Não. Mas ele esperou. Porque ele não vai contra a palavra dele. Tá? Ou seja, se é importante para a gente guarda do Shabat, também é importante para o Eterno. Ok? Então, você consegue ver o padrão. Eu estou tentando fazer o máximo possível. Estou falando e repetindo para vocês ver se você consegue ver esse padrão, tá? Primeiro, sexto, sétimo e primeiro dia da semana. Isso é muito importante, né, para o Eterno, tá? Aqui, você vê aqui, ó, como eu estava falando, o nono dia, primeiro dia da semana é Shavuot, tá? Ou seja, terça, quarta, o dia que nós estamos, e quinta-feira, 8 de maio, o nono dia do mês, o primeiro dia da semana, Shavuot, Pentecostes, ok? Ou seja, 7 semanas completas, 7 vezes 7, 49. No 50º dia, você celebra, né? Ali
junto com o Eterno, é um encontro marcado, Shavuot. Por que um encontro marcado? Olha que interessante. Nós vamos ver aqui, ó, em Êxodo 19, fala o seguinte, ó, no terceiro mês, o quê? Terceiro mês, a gente lembra o quê? Ó, terceiro mês, Pentecoste. Qual é a festa que tem no terceiro mês do calendário do Eterno? Pentecoste. No terceiro mês, nós temos a festa de Pentecoste. Depois da saída da terra do Egito, naquele dia, ou seja, no terceiro mês, os filhos de Israel chegaram no deserto do Sinai, ok? Ou provavelmente ali um Rosh Hodesh, um descanso, certo? Aí o Eterno vai falar com Moisés em várias situações, né? Moisés sobe, desce, mas chega um ponto em que o Eterno fala. Eu coloquei até com letra azul aqui o que o Eterno fala e grifei algumas coisas de vermelho. Parem de fazer o que estão fazendo, né? Quem estiver mexendo no celular em outra coisa, Telegram, pare e olhe para a tela, para você entender algo muito importante, ok? Olha, e o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã. Olha que interessante. Consagrar-se hoje e amanhã, né? Então vamos lá. Hoje, o dia da preparação. Amanhã, né? Lavar suas vestes e estejam prontos depois de amanhã. Porque depois de amanhã, Yahweh descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Olha o 15 agora. Você vê o seguinte, Moisés recebe a ordem do Eterno, as letras azul, e aí ele vai e diz o que ao povo. Em seguida, avisou o povo Moisés, né? Estais, pois, preparados para depois de amanhã, ó, Moisés nem fala hoje e amanhã. Estejam preparados para depois de amanhã e até lá não vos achegueis a mulheres. Por quê? Para não ficar impuro, tá? Olha que interessante. Então, você, o que é que o Eterno diz? Hoje, lavar as vestes, né? Tomar um banho e aí no pôr do sol você está puro. Então, hoje e amanhã vocês têm que se consagrar ao Eterno, ou seja, não ficar impuro, porque depois de amanhã você vai se encontrar com o Eterno. Moisés chega lá e já fala simplesmente, olha, estais, pois, preparados para depois de amanhã, ele nem fala hoje e amanhã, já faz depois de amanhã. Aí olha o que o texto diz. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor, né, muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Ou seja, hoje, amanhã, no terceiro dia, isso ocorreu. Presta atenção, olha o detalhe, foquem bem, tá? Agora eu vou mostrar o calendário. Olha, no calendário, Moisés fala hoje é um dia, certo? Amanhã é outro dia. Porque depois de amanhã, vocês se encontrarão com o Eterno no Monte Sinai. Aí no versículo 16, fala que o alvorecer do terceiro dia, olha aqui ó, a setinha, terceiro dia, houve trovões e o povo esteve diante do Eterno. Então entenda que aqui mostra o padrão do que nas escrituras é repetida muitas vezes. E isso também é no Novo Testamento. Lá é dito uma noite, um dia e uma noite, né? 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem vai estar na mão, né, ali do povo. Na verdade, vai estar, assim como Jonas esteve, né? Tem um texto que está no outro vídeo. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, o homem também passará 3 dias e 3 noites, né,
no, no, no ventre da terra, ok? Então você vê que Yeshua compara ventre da baleia com ventre da terra. E alguns entendem que eles estão no Sheol, ok? Mas Yeshua diz o quê? No terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará. E existe esse padrão, no terceiro dia. E a gente tem que entender isso, tá? Olha o que o Eterno diz. Hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Yahweh descerá aos olhos de todas as pessoas no Monte Sinai. Moisés avisa a mesma coisa, só que ele avisa só depois de amanhã. E não se achegar a mulher para não ficar impuro, né, lá com um ato sexual, ou tocar em alguma mulher que esteja em dar para não ficar impuro. E aí, ao alvorecer, no 16, fala o que, ó? Versículo 1, 10, 11, 15 e agora 16. Do 15 para o 16, né, ele fala o que? Ao alvorecer do terceiro dia. Então, você vê que o Eterno se encontrou com o povo depois de amanhã, era no terceiro dia. Então, hoje, amanhã, depois de amanhã. Você vê que não é como os judeus falam, né? É quarta, vamos dizer que fosse quarta, quinta, sexta, sábado, Jesus ressuscita. Não tem como, tá? Não tem como, ok? Mas você vê, a Igreja Católica, ela pegou o mesmo padrão, só que ela fixou o dia que Yeshua ressuscitou. E não é isso, tá? Então, sexta, sábado, domingo, tá? Ó, domingo é o terceiro dia, ok? Mas não é o dia que Yeshua ressuscitou. Olha que interessante, não é o domingo. Yeshua ressuscita no primeiro dia da semana, que pode cair em qualquer dia do calendário gregoriano, né? Quem viu o vídeo passado, viu lá que a lei de correção do calendário só é necessária quando o Shabat é celebrado por um calendário e as festas marcado pelo luno solar. Aí precisa de uma lei de correção. Mas se guardar só pela lua, não precisa de lei de correção. Ok? A Igreja Católica, ela fixou a data que Yeshua ressuscitou como sendo o domingo, mas não é o domingo. Ok? Olha que interessante. Continuando aqui, ó. Eu vou mostrar no vídeo lá que não é o domingo, tá? Olha, hoje, sexto dia da semana, né? Olha o padrão de novo, sexto dia da semana. Amanhã, Shabat, sétimo dia. Depois da manhã, primeiro dia da semana, tá? É o terceiro dia. Olha aí que interessante, né? A gente vê o mesmo padrão em Pentecoste. Quando é que isso aqui ocorreu? Ó? Presta atenção, 19. Êxodo 19 é o quê? Pentecoste, tá? Quando foi que o povo esteve lá no terceiro mês diante do Eterno, na festa de Pentecoste, que o Espírito Santo do Eterno desceu? O que foi que ele falou ao povo? Quem lembra de Êxodo 19 e 20 sabe que foi o mandamento. O Eterno entregou os mandamentos. Então, o que é o Espírito Santo do Eterno, que eles dizem que é falar em línguas, na verdade, é você conhecer a vontade de Deus. O que? Os mandamentos, a Torá. Esse é o Espírito do Eterno. Tá? Quando desceu lá em Pedro, o que foi que aconteceu? Eles viram línguas de fogo, na verdade, serafins, provavelmente anjos, desceu, derramou o Espírito Santo ali sobre ele e eles começaram a profetizar. Mas lá não é falar línguas, é idiomas. Eles começaram a pregar a palavra de Deus em vários idiomas. Tanto é que no texto seguinte vai mostrar que eles falavam em hebraico, mas a pessoa, se ele morava na Rússia, ele entendia em russo. Tá? Olha que interessante. E é mencionado isso. Só que o Espírito Santo do Eterno não é falar em línguas, é você falar da vontade de Deus, ensinar o dom de falar, ok? Esse é o derramamento do Espírito Santo, que muitos estão procurando muito e achando que é falar em línguas. Por quê? Porque eles não falam do mandamento, eles não falam da verdade, tá? E Pentecoste é o derramamento da Torá do Eterno. O Espírito HaKodesh do Eterno é os seus mandamentos. Tá? Nos vídeos eu sempre falo, cada fração do Espírito do Eterno
cada mandamento é uma fração do Espírito de Deus. Então, quanto mais mandamento você guarda, mais o Espírito de Deus você tem na sua vida. Esse sim é o derramamento do Espírito Santo, é o significado de Pentecostes. Ok? Vamos continuar. Lucas 13, você vê Yeshua dizendo, 32, ele, entretanto, lhes ordenou, ide e anunciai aquela raposa que, falando de Herodes, hoje, olha o padrão, hoje, amanhã, expulso o demônio e cura enfermos. No terceiro dia estarei pronto. Olha que interessante. Olha o 33, mais ainda, né? Porque a pessoa diz, ah não, ele está falando de expulsar demônio e fazer outras coisas. Mas não, ele está falando da morte dele. Olha o 33, contudo, prosseguirei meu caminho hoje e amanhã. E olha o que ele diz, depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele está falando da morte dele ou não? Tá? Então você vê o padrão Yeshua usando o mesmo padrão que o Eterno usou aqui, ó. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Tá? Aqui, ó. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Está falando da morte de um profeta em Jerusalém. Quem? Ele. Tá? E aqui ele fala, no versículo anterior, no terceiro dia estarei pronto. Tá? Olha aqui, ó, no terceiro dia. Entendeu? Você vê que Yeshua usa o mesmo padrão. Por quê? Porque ele é filho do pai dele. Aqui é o pai ensinando a Moisés esse padrão. E aqui, Yeshua ensinando a nós esse padrão. Ok? E você vai ver muito texto, tá? Lá do Novo Testamento. Eu vou ler cada um deles junto nesse estudo, certo? Não nesse vídeo hoje, tá? Mas continuação do estudo, mostrando que Yeshua fala muitas vezes no terceiro dia. No terceiro dia. No terceiro dia, o Filho do Homem ressuscitará, né? Será ressuscitado. Então, você vê muito esse padrão. Yeshua fala bastante em Lucas, João, Mateus e Marcos, tá? Mas as pessoas não querem ver. Por quê? Porque elas querem guardar ou o domingo, que é mais fácil. Por quê? Porque elas trabalham na semana, né? O domingo é fácil de guardar. Ou guardar, trabalha na semana ou guardar o sábado. É um pouquinho mais difícil de guardar, mas ainda tem sua facilidade, tá? Para fazer a vontade do Eterno, do jeito que ele determinou, você tem que fazer durante a semana e vai cair em qualquer dia. Tá? Porque o que é fixo é o calendário do Eterno. O gregoriano é o que eles tentam fixar a vontade de Deus naquilo que eles querem. Eles enquadram as datas das festas do Eterno. Né? Quem viu o vídeo anterior, você vai ver a Igreja Católica, como é que ela marca o Pêssah dela. Como é que o judaísmo marca o Pêssah deles. Né? Eu mostrei no vídeo anterior. Tá? Continuando. Aqui, ó, Noé. Gênesis 7:11. Né, fala aqui novamente, ó, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 16 dias, olha aqui, ó, ou seja, 1 mês já é o segundo mês, não é isso? 16 dias é justamente aqui, ó, tá vendo? Primícias, tá? E aqui você vê Gênesis 8 fala, ó, no primeiro dia, né, do primeiro mês, no ano 601 de Noé, você vê que no ano 600 foi quando a fonte das águas estourou. No ano 601 da vida de Noé, né, secaram-se a água. Então você vê que Noé passou 1 ano dentro da arca, ok? Removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca, tá? E no 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca, né? Quer dizer que ele viu que a terra tinha secado, mas ainda estava aquela lama, certo? Ele viu que no segundo mês, certo? No início do segundo mês, no Rosh Hodesh. Mas ele só teve condições de descer da arca para estar seca mesmo, senão ele ia descer na lama, né? Talvez uma areia movediça. Foi no 27º dia, quase no final do segundo mês, né? E aí, ó, é tema para outro vídeo. Por quê? Porque Noé desce no 27º dia do segundo mês, e lá em Jubileu fala que ele comemorou a festa de Pentecostes, o que nós estamos falando aqui. Lembre-se, 27º do segundo mês, qual é o próximo mês? O terceiro.
né? O terceiro, no 9º dia do terceiro mês, é quem? Pentecoste. É o que nós estamos estudando aqui, tá? Glorificado seja o Eterno. Tema para outro vídeo, ok? Se os irmãos aí compartilharem, curtirem aí, né? Enviar e tiver uma boa aceitação, eu faço esse vídeo. Se não, eu aconselho ler Jubileu, capítulo... Poxa, eu não lembro. Tem até uma lista aqui que eu tô lendo Jubileu sempre, né? Mas tava dando tão pouca visualização que eu deixei para lá. Eu acho que Jubileu, capítulo 5 ou 6, algo desse tipo, tá? Fala sobre esse assunto aqui, para a gente entender que Noé, quando desce, ele prepara um altar e comemora Pentecoste, ok? Olha que interessante. Falando um pouquinho sobre os textos, outros textos que falam de Pentecoste, vamos falar de Atos 2, né? Que eu até comentei um pouco. E ao completar-se o dia de Pentecoste, ou seja, a contagem do homem, os 50 dias para Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, né? Que contagem é essa? Que completasse dia esse de Pentecoste é o que a gente acabou de ler, né? 7 semanas completa, no 50º dia é Pentecoste. Então é essa contagem que está falando aqui, né? Estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte, e um som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Ou seja, você vê que é algo sobrenatural forte, do mesmo jeito que aconteceu lá em Êxodo, né? Que eu até mostrei aqui, deixa eu ver aqui. Eu li agorinha, né? Que quando o Espírito de Deus desceu sobre a montanha, e a montanha tremeu, pegou fogo, e o povo viu aquilo e ficou muito assustado. O que foi que o Eterno deu? Os mandamentos, tá? E em Atos 2, o que aconteceu? Em Pentecoste, o Espírito do Eterno desceu, eles tiveram aquilo sobrenatural, eles viram fogo, né? E começaram o quê? A profetizar, falar dos mandamentos de Deus, ensinar, falar das profecias. Esse é o verdadeiro Espírito Eterno, os mandamentos. Então você vê que Atos 2, juntando com o Monte Sinai, o que é que eles têm em comum? O Espírito do Eterno. E que Espírito é esse? Os mandamentos. Quem falar você o contrário está mentindo. É só você parar para prestar atenção que as Escrituras mostram, tá? Continuando. Atos 20. Porquanto Paulo havia decidido não aportar, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar em Jerusalém, se possível, porque na pressa antes do dia de Pentecoste. Paulo exorta os seus presbíteros, né? Ou seja, é um subtítulo aí, né? Eu gosto muito da King James atualizada, ela sempre tem um subtítulozinho. Mas você vê que Paulo, ele estava apressado, né? Para ir, por quê? Porque ele queria chegar em Pentecoste, lá em Israel. Por quê? Porque ele era israelita que obedecia os mandamentos. É muito simples. E Jesus já tinha morrido. E aí? Né? Bem, continuando. Coríntios, né? 1 Coríntios 16. Contudo, permanecerei em Efésios até Pentecoste, né? Então você vê que é algo que ele queria muito não demorar em Efésios, né? Para chegar logo em Jerusalém para a festa de Pentecoste, mas aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu e terminou comemorando Pentecoste em Efésios mesmo, tá? Então você vê que em Atos, esse texto de Atos se refere também ao contexto de Coríntios 16. Ok? Adiantando um pouquinho, a gente chega ao final do vídeo aqui, né? Só recapitulando, né? O tema foi falado já das festas do Eterno, falou do Pessa e as comemorações do Pessa, certo? O calendário verdadeiro e a corrupção do mesmo, certo? E aí nós vamos voltar nos próximos vídeos, tá? Eu dei uma pausa para falar sobre Pentecoste, né, ajudar no entendimento para o raciocínio do que eu quero mostrar, os 3 dias e 3 noites que Yeshua passou no ventre da terra, né, que não é a tumba, não é a sepultura, ele até esteve na sepultura por conta de algo, mas não é simplesmente a sepultura, tá? As pessoas querem contar
que ele passou 3 dias na sepultura, mas não tem como, não vai bater, né? No máximo, ele passou 2 dias na sepultura, ok? E aí o terceiro, não tem como falar, tá? Porque isso não é físico literal, esses 3 dias e 3 noites. Tem outra explicação para isso, e os próximos vídeos nós vamos falar, tá? Que o próximo vídeo nós vamos voltar a trajetória que nós já havíamos iniciado, né? Eu dei uma pausa para falar sobre a festa do Pentecostes, porque nós estamos na festa do Pentecostes hoje, 7 de maio, tá? Amanhã, 9 de maio, Pentecostes, tá? Então, nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos voltar aos 3 dias e 3 noites. Vamos falar sobre o dia da preparação, que eu tenho falado muito nos vídeos, né? Quem aí prestou atenção já começou a entender o padrão, tá? O dia da preparação, o dia do Shabat Gadol, tá? Tem um L aqui, tá faltando agora, tá? E o dia de primícias. Eu acredito que eu tirei o L porque eu acho que eu estava editando para fazer essa animação aqui e terminei tirando sem querer, tá? Peço desculpa aos irmãos. E aqui a gente termina o vídeo, né? Glorificado seja o Deus de Israel em nome de Yeshua, que o Eterno derrame muita bênção, que ele derrame a bênção dobrada sobre a vida de todos os irmãos, né? Nesse Shabat e amanhã em Pentecostes. Que o Eterno fale grandiosamente em vossas vidas, que ele derrame o Espírito dele, que é a Torá, a obediência aos mandamentos, para compreendermos verdadeiramente quem é o nosso Deus, né? Como diz lá em Isaías 40, amanhã que você compreenda a Torá de verdade e esse é o teu Elohim, né? Lá em Isaías manda a gente subir no monte e gritar e dizer ao povo, esse é o teu Deus, ou seja, ali os mandamentos. Quer ver o Deus de Israel? Guarde os mandamentos. É o que Paulo diz, sem santidade, sem se santificar, sem obedecer, sem se tornar justo, ninguém verá o Eterno, tá? Que a bênção dobrada esteja sobre a vida dos irmãos. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom, irmãos. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade. Ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça, que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim, conforme teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor, e puros são os pecadores, ensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça, lei-os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem os mandamentos da sua aliança. Pela honra de teu nome, ó Yahuwá, perdoa minha grande iniquidade, perdoa meus pecados pelo teu nome que salva. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. Salmo 25, uma oração de David. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente ele livrará meus pés da cilada. Volta-te pra mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha desolação. Olha pra minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva minha vida.
chamados pelo teu nome que salva. Yahushua, Yahushua. Você está ouvindo sua rádio YAH, a rádio que traz a palavra que toca não somente o seu coração, mas também a sua alma.